Boa noite a todos. Hoje, no dia 29 de novembro de 2022, o Memei Curriculum Society está recebendo o companheiro Luiz Felipe Massola. Luiz Felipe é companheiro nosso da Seara Espírita há já algum tempo e, com muita alegria, aceitou o nosso convite para trazer um tema tão bacana, que é desculpar. Muito obrigada mais uma vez, Felipe, por estar conosco. A nossa companheira Vanessa hoje vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. Obrigada, Luiz Felipe. Um prazer revê-lo virtualmente, infelizmente, por causa da neve. Vamos ler uma mensagem, então, do Pão Nosso, mensagem 90, o trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista está no Evangelho de Lucas. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado de o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos. Nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. E em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Possamos, então, nesse momento, estarmos presentes, conectados pelo pensamento, conectados pelo amor, pelo Cristo e seus ensinamentos, conectados pela gratidão de termos nosso irmão Luiz Felipe hoje à noite, se dedicando a nos trazer um pouco mais de conhecimentos sobre um tema tão importante nas nossas vidas, que é desculpar, perdoar, compreender. E como lemos na mensagem de hoje à noite, que possamos entender que somos seres imperfeitos, todos nós aqui na Terra. Não há ninguém como Jesus Cristo. Ele foi o único ser perfeito que veio dar um exemplo. Então, que possamos perdoar e pedir perdão acima de tudo, para que assim possamos acertar no próximo dia, para que assim possamos exercitar a compaixão
para com os nossos irmãos e para que não nos percamos no meio do caminho e continuemos como trabalhadores da última hora, com Jesus Cristo, fazendo a nossa parte todos os dias. Que o nosso amigo possa entrar dentro dos nossos lares, dos nossos corações, com as palavras de hoje à noite. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Luiz. Pode começar. Muito obrigado, Van, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com todos do nosso Meimei Coquitlam Society. Com muita gratidão que a gente recebeu esse convite por meio da dirigência. E nesse momento, antes de tudo, nós gostaríamos de render as nossas homenagens primeiramente a Jesus, que coordena todo esse trabalho nesse planeta ainda em transição, que necessita de tanta luz. Agradecemos à dirigência do Meimei Coquitlam Society, todos os tarefeiros, a todos os participantes, frequentadores, e também estendemos as nossas homenagens de gratidão, de muito carinho, de muito amor, àqueles irmãos que já estão no plano espiritual e que coordenam, juntamente com a dirigência no plano físico, os trabalhos do Meimei Coquitlam Society, que a cada dia cresce cada vez mais. É uma sementinha que foi plantada por Jesus lá atrás e que já floresce dessa forma tão bela. Infelizmente, não estamos presencialmente no Meimei, mas estamos todos conectados, com certeza, a essa irmandade que se encontra fazendo os trabalhos, não só no plano físico, como também no plano espiritual. Então, com muita gratidão a todos, que nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre um tema que é muito caro a Jesus. É um tema que ainda necessita de muito desenvolvimento por todos nós, aqui nesse campo de tarefas, nesse campo de provas, chamado planeta Terra. Então, acima de tudo, iniciamos o tema hoje intitulado Desculpar. É um tema que já foi proposto pelo Mestre Jesus há muito tempo atrás, quando ele esteve entre nós. O tema Desculpar, ele é nada mais, nada menos que um feixe que vem dentro de uma de suas bem-aventuranças. A bem-aventurança que estamos nos referindo nesse momento, para tratar do tema Desculpar, é a bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos. Vale lembrar que todas as bem-aventuranças vêm permeando a obra espírita, Pentateuco kardeciano. Mas elas tiram, todas elas, conforme o ensinamento do nosso Mestre Jesus, elas tiram o seu fundo de validade da maior lei, do mandamento maior, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmos, que nada mais é do que a lei de amor, justiça e caridade. Essa lei de amor, justiça e caridade, ela permeia, portanto, toda a obra passada pelos espíritos, codificada pelo brilhante Allan Kardec. Esse tema, desculpar, portanto, ele é um tema que já foi proposto por Jesus, já foi nos ensinado por Jesus. E esse ensinamento se deu de várias formas.
Jesus, por meio de suas andanças, de suas parábolas, de seus exemplos, de suas curas. Jesus ensinou o perdão a todos nós de inúmeras formas, para que aquilo fosse marcado como um dos nortes a se seguir. Uma das ferramentas que o homem em aperfeiçoamento, um homem ainda falho, que todos nós somos, busca para que ele evolua. Jesus ensinou, finalmente, o ato de desculpar no momento de seu maior sacrifício, no momento em que ele ali, já crucificado, já perdia a sua força vital, e ele acaba pedindo a Deus, ao Pai, que ele nos perdoasse em toda aquela humanidade infeliz que não sabia o que fazia naquele momento. Então é um tema muito caro para o Cristo, é um tema muito caro para todos nós, cristãos, espíritas, porque na verdade nós devemos nos perguntar como cada um de nós encara o ato de desculpar. Como será que nós encaramos esse ato? E vamos deixar claro que, para o dicionário em português, dicionário da língua portuguesa, desculpar, ele tem o mesmo significado do que perdoar. Diz o dicionário Aurélio que desculpar significa eliminar ou abrandar a culpa de alguém ou de si próprio, conceder perdão, abonar, perdoar, relevar. Então, dentro desse aspecto, desse significado maior, nós estamos sempre no dia a dia, correndo para lá e para cá, enfrentando situações, conosco, com nós mesmos, com os outros que nós nos relacionamos, seja pontualmente, profissionalmente, entre amigos, família. E a gente acaba falando desculpas, pedindo desculpas e ouvindo desculpas de alguém. Mas muitas vezes nós sabemos que essa palavra desculpas, ela vem sem o maior significado de conteúdo. Ela não vem muitas vezes do coração, né? Todos nós somos assim. Então, o que verdadeiramente nós pensamos sobre o significado de perdão nas nossas vidas? Será que a gente já fez aquela análise quando a gente está mais meditativo conosco ali, mais quieto, pensando sobre as coisas? Será que a gente já fez um silêncio e parou para pensar qual o verdadeiro significado da palavra perdão, do ato de desculpar? Será que nós adquirimos já um verdadeiro significado, sentimos o verdadeiro significado, sentimos o verdadeiro perdão em nossas vidas, não só ao recebermos esse perdão, mas também ao perdoarmos alguém, sobretudo a nós mesmos? Daí a importância do auto-perdão que nós vamos comentar a seguir. Então é importante que a gente faça essa reflexão, acima de tudo, para que a gente possa estar mais meditativo, procurando raciocinar e pensar, né, tudo aquilo que o perdão nos traz. E o perdão, como nós já mencionamos, ele talvez seja um dos maiores instrumentos da modificação interior que cada um de nós busca e deve buscar. Afinal, nós estamos aqui nesse planeta de maneira transitória, uma maneira passageira.
para que, acima de tudo, nós nos aperfeiçoemos. O mundo material, às vezes, nos deixa um pouco à parte, um pouco cegos, para não falar muito cegos, de que a nossa verdadeira tarefa e busca é o nosso aprimoramento interno, nosso burilamento, buscando transformar os vícios morais que nós temos e carregamos por várias vidas, várias encarnações, transformando esses vícios morais em virtudes. Essa é a nossa busca. E o perdão, então, ele é um instrumento muito eficaz e muito necessário nessa busca. Aliás, essa ferramenta chamada perdão é a ferramenta que vai nos levar a um dia, se Deus quiser, e com muito esforço da nossa parte, que a gente não pode terceirizar isso para ninguém, um dia a gente vai chegar e vai verdadeiramente dizer que nós nos tornamos homens de bem. Aquele homem de bem que vem definido de uma maneira ampla, maravilhosa, não exaustiva, é apenas um rol exemplificativo que o capítulo 17, Sedes Perfeito, do Evangelho nos traz, o item homem de bem. E nesse item desse capítulo, os Espíritos indicam que o homem de bem, a exemplo de Jesus, estou lendo ipsis literis aqui no item 3, a exemplo de Jesus, o homem de bem é aquele que perdoa e esquece as ofensas. Né? Então, é muito importante que a gente possa utilizar desse instrumento para seguir em frente. Perdoando, pedindo perdão, recebendo o perdão, a aceitação desse perdão, e, acima de tudo, também procurando realizar o auto-perdão. Porque, inevitavelmente, nós, como homens ainda em aprimoramento, homens falhos, nós iremos cair. Não uma, não duas, mas várias vezes. Não só nessa encarnação, como nós em outras encarnações já viemos caindo nessas também, em futuras. O importante é saber utilizar o auto-perdão para que a gente não caia numa culpa e possa seguir em frente. Afinal, cada dia é um dia novo, um dia que se renova, que Deus nos concede, por sua misericórdia, para que esse perdão, para que as atitudes equivocadas que muitas vezes nós tomamos, consciente ou inconscientemente, possam ser modificadas, que a gente não erre mais, ao menos naquilo que nós já erramos. Esses momentos difíceis que o planeta de provas e expiação nos dá, eles são esses momentos de aprimoramento. O homem, a partir do momento que não consegue visualizar a atitude no bem, o caminho reto a se seguir, o caminho que o verdadeiro homem de bem deve mirar, muitas vezes o homem ali, por vários fatores, toma um caminho errado. Essas dores, então, os atingem, a força moral é testada, e muitas vezes esse caminho é sentido de uma maneira mais forte quando nós somos acometidos pela dor, seja dor física, moral. A dor é uma verdadeira professora que vem auxiliar nesse processo de aprendizagem. O homem que ainda não perdoa, o homem que muitas vezes não aceita o perdão, ou aceita, ou perdoa de uma maneira mais superficial, ou aceita esse perdão de uma maneira mais superficial, ele acaba ainda trazendo como consequências, muitas vezes, uma dor.
E essa dor, seja física, moral, é apenas uma consequência, não é nenhuma punição, é apenas uma consequência da lei de causa e efeito, essa lei divina, que é imutável. A partir do momento que nós tomamos um caminho equivocado, nós estaremos sujeitos a sofrermos a consequência de adotarmos esse caminho equivocado. Então a dor muitas vezes vem para nos ensinar, ela nos machuca, mas ela é uma professora. Então é importante que diante da dor, quando ela nos atinge, nós não nos paralisemos, nós não fiquemos paralisados na dor, no erro. E o mais importante nesse processo todo, da não paralisia, do não apego a esse momento difícil, de culpa muitas vezes, é que nós possamos exercer o auto-perdão. Né? Essa ferramenta de auxílio de reconstrução do homem, de reconstrução do homem que caiu. Então, é importante que nós possamos nos perdoar acima de tudo diante de um erro. Não é à toa que o mestre dizia, né, quando curava alguém, enfim, ele dizia que a tua fé te curou. Né? E ele falava, vai e não peques mais. E muitas vezes o homem pecava de novo, ou cometia erros, se machucava moralmente, se machucava fisicamente. Passava a reaprender, muitas vezes, a dor. É o caso da criança que põe o dedo na tomada. O pai fala para a criança, olha, não faça isso, que você vai tomar um choque. A criança põe o dedo na tomada, toma um choque e chora. O que o pai faz? Ele acolhe, ele se simpatiza ali, sente uma empatia com relação à criança em dor, em sofrimento, repassa o ensinamento. O que acontece? A criança vai lá e muitas vezes põe o dedo de novo. Às vezes só na segunda, terceira vez a criança já aprendeu, né? E tem crianças que não aprendem. Mas tudo bem, é o processo de cada um. Cada um tem um processo de aprendizagem. Então é importante que a gente respeite o nosso processo. O auto-perdão é uma ferramenta de respeito do processo. Então assim a gente vê que o perdão ele requer verdadeiramente a nossa vontade. Seja para nós mesmos, seja perdoando ao próximo, seja aceitando o perdão que nos é concedido. É a nossa vontade que rege esse instrumento. Então, ele requer um esforço de que a gente possa vencer o nosso próprio ego, o nosso próprio orgulho, muitas vezes, para aceitar o perdão, ou para pedir perdão. Né? Muitas vezes, a gente percebe que a gente quer perdoar ou quer pedir perdão, mas aquele ego, aquele orgulho que ainda está lá atrás, lá dentro da gente, ainda nos aprisiona e muitas vezes a gente perde uma oportunidade de fazer as pazes, por exemplo, com um inimigo do passado, de outras vidas. E pela lei a gente vai acabar se reencontrando novamente. Até que a reparação, o perdão, que é o primeiro passo de uma possível reparação, possa ocorrer. Né? Então, é a importância que o Evangelho, o Livro dos Espíritos, traz para a questão do perdão, da sinceridade desse perdão. Que ele seja sincero e efetivo. Né? E que ele seja realmente um remédio, um antídoto àquelas chagas que dominam a humanidade, que são o ego e o orgulho. Né? Que acabam sendo um bloqueio ao amor e à caridade. Aquela lei que a gente comentou no começo da palestra, a lei de amor, justiça e caridade.
E aí a consequência do não perdão muitas vezes nos leva a uma situação difícil, que é a questão da mágoa. A mágoa tem um efeito danoso ao nosso espírito, ao nosso corpo, ao nosso perispírito. A mágoa realmente ela pode nos prejudicar de uma forma irreparável. Muitas vezes a mágoa começa pequenininha e ela pode progredir para algo mais sério. E ela tem a ver com essa questão da falta do auto-perdão, da não sinceridade em se debruçar sobre o perdão que nos é concedido, do nosso aprisionamento ao nosso ego ao não pedirmos perdão para alguém que nós ofendemos. Então a mágoa, ela é extremamente nefasta a todos nós. Existe uma passagem sobre a mágoa que Chico Xavier passou. É uma história que eu gostaria de trazer, nós gostaríamos de trazer aqui hoje, que está lá no livro chamado Chico de Francisco, que foi escrito por Adelino da Silveira. E ele conta, muitas pessoas já devem conhecer esse trecho, né? Essa situação real que aconteceu com o Chico. Chico gostava muito de uma cachorrinha. Chico adorava os animais, ele sempre estava ali ajudando e tinha os cachorrinhos, enfim. E ele tinha uma cachorrinha que ele gostava muito, que não se sabe se ela tinha nascido deficiente ou ela teria sido atropelada, mas esse animal acabava dando muito trabalho para o Chico, né? Então ele, além de tudo que ele fazia, ele acabava atendendo a cachorrinha de madrugada, quando ele regressava do centro espírita, tinha que limpar o quarto todo, tratava dela, comprou cobertor, né? Comprava comida, enfim. E um certo dia, quando ele chegou, o cachorro estava morrendo, a cachorrinha estava morrendo. E Chico né, dizia, parecia que ela estava me esperando, né? E acabou morrendo ali na frente dele. Enterrou no fundo do quintal da casa do Chico e chorou muito pela ida da cachorrinha. Passou alguns meses, uma das irmãs de Chico foi comentar com ele: Chico, você se lembra daquela cachorrinha aleijada que você tinha, que morreu? E ele falou: como que eu ia poder esquecer? Claro que eu lembro, adorava ela. E a irmã de Chico comentou com ele assim: olha, a fulana de tal, dona fulana, ela, com tanta pena que ela tinha e tem de você, de que você trabalha muito, chega muito tarde aqui em casa, depois de tanto trabalhar, ela acabou, para aliviar o seu sofrimento em ficar cuidando da cachorra, ela deu veneno para a cachorra. E aí a Chico, quando percebeu essa situação, ele não acreditou, ele ficou assim frustrado, ficou chateado, magoado, né? E um dia Emmanuel chegou para Chico e falou: olha, nós temos um problema, tem uma mancha, uma sombra que está envolvendo o seu coração, que já começou a prejudicar os trabalhos. Não só o seu trabalho, mas como os nossos trabalhos, que Chico psicografava muito, trabalhava muito no centro. E Emmanuel falou para ele que ele estava com uma coisa no coração, uma sombra ali no coração, que ele tinha que, de alguma forma, dissipar. E aquilo era o produto da mágoa. Porque Chico não tinha perdoado aquela senhora que fez aquilo com a cachorrinha. Então, ele fala para Emmanuel: eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer. E Emmanuel fala: mas é preciso que você faça isso. E ele pergunta: como que eu faço para esquecer e para perdoar uma situação dessa? E Emmanuel fala: você precisa dar uma grande alegria para aquela senhora. Aí eu vou dar alegria para quem fez isso comigo? Emmanuel, sempre daquele jeito dele, fala: a receita não é minha, Chico. É do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho. Então, depois dessa,
que Emmanuel falou. Chico, bem obediente, resignado, procurou descobrir o que aquela senhora gostaria. Foi e acabou descobrindo que ela gostaria de uma máquina de costura. Chico parcelou em 1000 prestações, o salário dele era pequeno. E quando ele entrega essa máquina de costura para a senhora, Emmanuel diz que um clarão acaba emanando da senhora para ele, afastando toda aquela sombra, e a mágoa se dissipa. Então, a gente vê por essa passagem o que acontece quando a gente segura essa mágoa, quando a gente segura essa situação. Então, o nosso esforço é que vale. Nós não podemos terceirizar isso a outras pessoas, né? É muito fácil a gente tentar terceirizar, mas o esforço é nosso. É só nosso. E Cristo não exige que a gente acerte de cara. Né? O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, enfim, ela no capítulo do Evangelho, do capítulo 17, Sedes Perfeito, item 4, nós temos lá, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, o Cristo espera que nós nos esforcemos ao mínimo em praticar o perdão, em colocar realmente em prática. E já finalizando a nossa conversa de hoje, apenas um lembrete que Kardec, ao perguntar para os espíritos, na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus, os espíritos falaram: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, o perdão das ofensas é um dos requisitos, um dos elementos da palavra caridade como entendia Jesus. Então, se a gente faz tudo, é benevolente, é indulgente, mas a gente não perdoa, ou a gente perdoa da boca para fora, sem um perdão mais sincero, mais verdadeiro, que venha do coração, a gente não está sendo caridoso. E muitas vezes a gente tenta fazer de tudo, com os outros principalmente, mas dentro de casa, com a nossa família, a gente não consegue nem perdoar, nem desculpar, né? Então a gente não está sendo caridoso, nós não estamos colocando em prática a caridade conforme pretende Jesus. Além do que, Jesus sempre nos ampliou o sentido e a aplicação do perdão, que isso se estendesse aos nossos inimigos, né? O Livro dos Espíritos, na questão 887, a resposta, os Espíritos falam: amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Então, vejamos a vastidão, né, de sentido que existe para o perdão. Então, é importante que nós possamos nos debruçar sobre isso. Lembrar que a oração do Pai Nosso, a única oração que Jesus nos trouxe, vem ali o pedido de perdão. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Está lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas, no item oração dominical. Então, meus amigos, é muito importante que essas instruções que os Espíritos nos deram, que já vinha lá com Jesus, com as bem-aventuranças, que vem lastreada pela lei de amor, justiça e caridade, é importante que essas instruções realmente façam sentido nos nossos corações. Que a gente possa verdadeiramente interiorizar
essa lição libertadora do perdão. Que nós possamos deixar os nossos corações mais leves, menos endurecidos, que nós possamos deixar de lado todo o orgulho, todo o ego que ainda alimenta os nossos vícios morais e que não querem que nós cresçamos, não querem que a gente evolua. Então que a gente possa usar o perdão para libertar essas amarras, para que a gente possa crescer realmente. Porque é para isso que a gente está aqui. E sigamos sempre o que o Mestre Jesus nos propõe. Já dizia ele que podemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque para Jesus o perdão é ilimitado. A todo momento ele é possível de ser aplicado e deve ser aplicado para o nosso próprio bem, físico, mental e espiritual. E nós encerramos hoje a nossa conversa sobre o perdão com uma mensagem da querida benfeitora Joana de Ângeles, por meio da psicografia iluminada de Divaldo Franco, no livro Vida Feliz. É o capítulo 52. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Muita paz a todos. Gostaria, nesse momento, de convidar a todos que possamos fechar os olhos, se for da vontade, para uma breve prece de encerramento. Mestre Jesus, querido companheiro, nosso querido mestre de amor, agradecemos imensamente por essa oportunidade de estudos, por essa oportunidade que pudemos nos aprofundar sobre o perdão em nossas vidas, a importância desse instrumento, dessa ferramenta de amor que todos nós temos à nossa disposição. Pedimos ao Mestre, com muito amor e carinho, que nos intua, nos ampare, a cada vez mais utilizarmos e nos percebermos diante do perdão. Que esse instrumento libertador possa alcançar não só o nosso coração, mas também de todos aqueles que porventura nós ofendemos, não só nesta vida, mas como em outras. Que todos esses irmãos que mentalizamos nesse momento e que muitas vezes sequer nós não nos lembramos, que esses irmãos possam receber o nosso perdão. E que possamos nesse momento também perdoarmos a todos aqueles que nos ofenderam de alguma forma. Mestre Jesus, nos acompanha em todos os momentos, em todas as provas, aliviando nossas dores e apontando-nos sempre o caminho do bem. Mestre Jesus, agradecemos imensamente por essa oportunidade e pedimos ao final que abençoe os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos
e todas aquelas pessoas que passarem por nós. Que todos recebam sua luz. Muita paz, que assim seja.